Boa tarde, Brasil! Boa tarde, grande ABC! Nós estamos iniciando hoje, dia 7 de fevereiro, a temporada 2020 do programa Público-Alvo, diretamente dos estúdios do Grupo ABC Repórter em São Caetano do Sul, para todo o planeta Terra, através das redes sociais do Grupo ABC Repórter, também das redes sociais da Público-Alvo TV e, é claro, para você que nos acompanha no canal 3 da NET em São Caetano do Sul, a TV Grande ABC e a NGT aí para mais de 100 retransmissoras em todo o Brasil. Seja bem-vindo. O programa de hoje é muito especial para mim porque tenho a oportunidade de receber uma pessoa que é um dos referenciais que eu trago para a minha vida. Empresário, um grande líder, palestrante, tem livros publicados até nos Estados Unidos, é responsável pelo Mastermind de São Paulo e também pela Fundação Napoleão Hill aqui em São Paulo. Recebo no programa de hoje com muita alegria Walter Kaltenbach. Walter, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Rafael, uma honra estar aqui, quero agradecer à TV Grande ABC, você propriamente, pelo convite para a gente poder falar sobre resultados e principalmente a você que está nos vendo, parando o seu momento, para que a gente possa discutir um assunto que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua trajetória de vida pessoal e profissional. Olha só, nós viemos aqui no programa de hoje falar sobre o meu escritor de cabeceira, e do meu livro de cabeceira. Um livro que tem alcançado vendas e números assustadores, um livro que durante mais de 70 anos esteve escondido, guardado, reservado, e que é a grande sensação, inclusive ocupando a primeira posição em vendas no ranking da Veja e da Amazon, o livro Mais Esperto que o Diabo. Nós então dedicamos esse programa a falar sobre o livro Mais Esperto que o Diabo e falar sobre a obra de Napoleão Hill. Uau, é muita coisa, o livro é maravilhoso, é impactante, mudou a minha história. Walter, Napoleão Hill realmente entrevistou o diabo? Essa é uma pergunta que fizeram, inclusive, acredito, por Napoleão Hill. E no livro ele fala o seguinte, pode ser que eu tenha entrevistado o diabo, pode ser que essa entrevista seja apenas fruto da minha imaginação. Mas pouco importa, porque ele diz o que importa é realmente o conteúdo que está no livro. Mas a pergunta que você fez é pessoal a mim, não que o Napoleão Hill respondeu. Eu sou cristão e eu consigo acessar Deus e converso com Deus diariamente. Se o diabo é oposição de Deus e eu consigo acessar Deus, por que eu não consigo acessar o diabo? Não é verdade? Perfeito, perfeito. É uma das grandes polêmicas do livro, se de fato ele teria entrevistado ou não ao diabo. Ele não diz como, mas diz que a ele foi dada autoridade para que pudesse então entrevistar o diabo. Exatamente. E a entrevista corre solto ao longo do livro. Perfeito. Era um momento muito peculiar, muito particular, o momento em que o livro foi escrito, da vida do Napoleão Hill. Certo. Em que momento da vida Napoleão Hill estava? Como é que se dava aquele momento na vida do Napoleão Hill? Rafa, temos que analisar toda uma trajetória de uma pessoa que é do Napoleão Hill. O Napoleão Hill, de 1908 a 1928, ele fez uma das maiores trajetórias para poder mapear qual que era a filosofia do sucesso. Ele pegou mais de 25 mil pessoas bem-sucedidas, entre as 500 maiores fortunas, e muitas pessoas mal-sucedidas. Por quê? Se você quer saber sobre resultado, você tem que entender fracasso. O fracasso é a pessoa mais fácil para a gente poder acessar, para poder entender o sucesso. E aí ele, de 1908 a 1928, ele publicou essa pesquisa dele, ele realmente tinha mapeado isso. Só que a partir de 1928, ele teve alguns negócios, por exemplo, ele teve uma revista chamada Deus New, do qual ele acabou perdendo dinheiro, acabou entregando para os sócios. Ele teve uma escola de negócios que também não foi muito bem sucedida. E ele ficou muito frustrado com tudo isso, porque ele falou, se eu tenho mapeado a filosofia do sucesso, por que eu não consigo acessar isso? E foi nesse momento de reflexão dele, momento sabático, podemos dizer assim, foi quando ele acabou acessando esse conteúdo do livro Mais Esperto que o Diabo. Então, essa é uma contextualização de toda a trajetória. Esse livro foi publicado em 1938, ou seja, antes da queda de 39 na Bolsa de Valores e antes da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Então, é um livro que, inclusive, ficou guardado na Fundação Napoleão Hill por mais de 73 anos. Só foi autorizada a publicação dele agora nesse século, principalmente na década passada. E realmente fez um boom no mercado, mais de 100 milhões de exemplares, porque ele mostra de uma forma muito clara por que os empreendedores, por que as pessoas não têm resultados, por que existe tanta miséria no mundo, por que as pessoas são tão conformadas com o seu próprio estado de essência. Então, muito profundo o conteúdo dele. E ele houve uma questão no jornal em que ele trabalhava, saiu uma matéria ou algo do tipo,
um texto, enfim, um artigo que denunciava parte da máfia, pessoas ligadas ao Capone, não é isso? Isso mesmo. O jornal sai às 5 da manhã, chega às bancas, às 7 da manhã o superior dele é assassinado e ele recebe uma ligação dizendo que ele era o próximo da lista, não é isso? Exatamente. E aí ele vai para um outro estado. Então, nesse momento em que ele escreve o livro, ele estava vivendo fora da sua residência, do seu local, da sua casa, efetivamente, né? Ele estava em casa de amigos ou parentes em outro estado, não é isso? Exatamente. Imagine um estado de uma pessoa que teve acesso a tantas fortunas, tantas pessoas bem-sucedidas, a tantas informações, e todo aquele conhecimento que ele teve, ele não conseguia acessar. Ele ficava perguntando, mas por que essas coisas estão acontecendo comigo? E quando a gente tem um conhecimento, não consegue acessar, colocar para fora, a gente não tem resultado. Sim, sem dúvida. E foi aí que realmente que ele começou a questionar por quê? Por quê? E nesse questionamento foi quando mudou na palavra técnica mindset, foi quando realmente ele conseguiu acessar ao porquê que ele tinha alguns medos, porquê que ele tinha alguns desafios, para que ele pudesse realmente pegar essa filosofia de sucesso e colocar ela na prática e mostrar para o mundo como gerar resultado. Mas é aquilo que Sócrates já falava antes dele. Conheça-te a ti mesmo. A resposta muitas vezes está dentro de nós e nesse livro ele conseguiu trazer de uma forma bem simbólica como acessar esse conteúdo dentro de nós. Olha, é um livro maravilhoso e eu já deixo logo de cara a minha indicação para que você compre, para que você leia. Boa parte aí do ranking da Veja e da Amazon, a culpa foi minha, viu? Porque eu dei muitos livros Mais Esperto que o Diabo de presentes, enfim, de presente no final do ano. E realmente todos aqueles que leram ficaram completamente impactados. Walter, no livro, o Diabo ele revela alguns truques que ele utiliza para controlar a mente das pessoas. O que você pode nos falar sobre esses truques? O que você pode trazer para a nossa audiência sobre os truques que o Diabo utiliza para dominar a mente das pessoas? Rafael, essa é uma das perguntas mais profundas que existe, porque ela está praticamente ao acesso da grande população do planeta. No livro, o Napoleon Hill, quando ele entrevistou o Diabo deixou muito claro, ele está dentro de 98% da população mundial do planeta. Somente 2% das pessoas no planeta conseguem estar fora do acesso ao diabo, do qual é as nossas dúvidas, nossas neuras, os nossos pensamentos negativos. Mas como que o diabo acessa o ser humano, essas 98%? Ele acessa por intermédio dos medos. O medo é o que detona um ser humano, é o que detona as empresas e o mundo corporativo. Por quê? Quando nós temos alguns medos, principalmente ele fala sobre alguns medos básicos, como o medo da doença, da pobreza, da velhice, de perder o amor, né? Medo da doença que eu já comentei. A gente começa a ter o quê? O medo começa a vencer o ser humano, e quando o medo vence o ser humano fica muito menor. E quando a gente consegue entender o medo, mas ultrapassar o medo, a gente consegue guiar a nossa própria vida. E o que o diabo quer? Ele quer controlar a vida das pessoas. Quando o medo é maior do que o ser humano, o diabo está controlando, porque o cara fala, eu quero isso, quero aquilo, quero chegar, mas daí vem o medo. E o medo fala, não, melhor você não fazer que pode acontecer isso, melhor aquilo, melhor outra coisa. Quero pegar um exemplo muito específico. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que foi numa farmácia e falou, Walter, é impressionante aqui no Brasil, acabou o álcool em gel e as máscaras. Falei, por quê? Por causa do coronavírus. Aí eu parei e pensei, não tem nenhum coronavírus ainda no Brasil, ou seja, já tem um monte de gente com medo. Então tem pessoas que talvez nem estão saindo de casa, se ainda o vírus nem chegou no Brasil. Então você percebe que o diabo não quer que as pessoas gerem resultados, sejam felizes, querem ficar o quê? Enclausulados, querem ficar presos. E é exatamente por intermédio do medo que o diabo acaba acessando a mente das pessoas por intermédio do medo. E o medo é talvez a principal ferramenta para se destruir a autoestima de um homem, né? Uau, quando a gente fala sobre o medo, quantas vezes a pessoa chega em casa e tem medo de perder a pessoa amada, e aí ela fica o quê? Ela fica refém daquele relacionamento. E relacionamento não tem que ser refém, eu tenho que ser cúmplice. E quando a gente começa a ficar com medo de entrar no trabalho e ser demitido, você começa somente a seguir ordens. Enquanto eu sigo ordem, eu não estou fazendo o quê? Tendo livre pensamento. O que é o livre pensamento? Os 2% das pessoas que não têm acesso ao demônio, nesse livro deixa muito claro que esses 2% têm o quê? Livre pensamento, eles criam novas ideias, eles conseguem conectar coisas diferentes para fazer de forma diferente, para potencializar resultado. E uma palavra que eu gosto muito, que é a questão da audácia. As pessoas faltam audácia no mundo, mas o que é audácia? É o atrevimento com planejamento.
Audácia é quando eu faço algo que talvez o mundo inteiro fala que eu estou errado, mas eu faço de forma planejada, de forma racional, e eu consigo o quê? Acessar um outro patamar. E a hora que eu acesso outro patamar, as pessoas falam, não é que ele tinha razão, e aí as pessoas passam a concordar. Então, nem sempre a maioria tem razão em muitos momentos. Às vezes, eu tenho que entender dentro de mim qual que é a minha verdade verdadeira realmente, para que eu possa acreditar em mim. Se eu acreditar no que o fake fala, que as outras pessoas falam, quem está comandando a minha vida, são os outros, e não sou eu. E o diabo quer exatamente isso, não quer que eu coordene a minha vida. Perfeito. Ele quer que o mundo coordene a minha vida e que eu fique apenas o quê? Ok, sim senhor, não senhor. E aí eu apenas sou o quê? Um zumbi, apenas um robô seguindo ordens. Passivo diante de todas as situações. Exatamente, né? Rafael. Dos medos, dos 6 principais, 6, né? É 6. Dos 6 principais medos apresentados no livro que o ser humano possui, qual o principal medo que o demônio relata nesse livro? Dentro do livro, ele fala sobre os 6, mas principalmente ele cita 2 principais. Ele fala, eu não vou citar um exclusivamente, eu vou citar 2 que são os principais. O primeiro deles é o medo da pobreza. E o segundo que ele relata é o medo da saúde. Quando a gente fala o medo da pobreza, nós temos que entender o seguinte, muitas pessoas nesse planeta estão aqui somente trabalhando para o dinheiro. E aí, se elas estão trabalhando somente para o dinheiro, significa o quê? Que não existe um propósito maior. O dinheiro é uma matéria, e a matéria fica aqui nesse planeta. E o demônio sabe disso, então o que ele faz? Ele faz com que as pessoas, no momento que elas não têm dinheiro, elas ficam reféns. E elas ficam com medo de perder mais dinheiro. Por quê? Quem tem medo de perder, tem medo de ganhar. Você repara que os grandes pessoas que têm propriedade material, eles sabem que no meio da perda tem um ganho, então perder faz parte do jogo, é que nem jogo de futebol. Para ganhar um campeonato a gente acaba perdendo. Então a gente, em muitos momentos, precisa ter esse tipo de análise, para que a gente entenda que a pobreza faz com que as pessoas sejam refém dos outros, porque precisa somente pagar a conta, mas que ele deixa muito claro que ele acessa também a pobreza por intermédio dos ricos, das pessoas que têm muita propriedade de dinheiro, que são muito gananciosas. Porque ele deixa muito claro que o dinheiro pode fazer coisas muito boas para o planeta, como remédios, construir escolas, melhorar a população, mas são poucas pessoas que têm propriedade do dinheiro que fazem em prol da comunidade, querem que apenas reter mais, e depois que vai para outro plano, todo aquele dinheiro fica o quê? Brigado com a própria família, e aquilo é o quê? Causando mais discórdia ainda. E o demônio está lá. Então ele consegue acessar das duas partes, pessoas com muito pouco dinheiro, que falta dinheiro, e as pessoas também muito ricas com dinheiro, que apenas enxergam o dinheiro como fim. Mas o dinheiro é meio para fazer o quê? Bons projetos, boas ideias, transformar um planeta, inclusive o empreendedorismo, né? Melhorar o Brasil, melhorar um país como um todo. Uau, 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 uau. É isso, Larissa? É isso? Já passou 14 minutos? Passa muito rápido. Quando o assunto é bom, o relógio sempre se torna uma oposição ferrenha a nós. Ele sempre se torna o nosso principal inimigo. Posso chamar o intervalo, então? Nós vamos para um rápido intervalo. Você não sai daí por nada, porque o segundo bloco promete muito. Um grande abraço. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui.
Fale com a gente. Fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí. Vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a Chopeira Elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp pra você. Voltamos para o nosso segundo bloco. Olha, o programa de hoje dá uma tese de mestrado, de doutorado. Há muito que se falar sobre Napoleão Hill e sobre esse livro maravilhoso, que é o livro Mais Esperto que o Diabo, disparado aí, em primeiro lugar das principais listas de vendas de livros neste país. E, aliás, o livro está estourado no mundo inteiro também. O livro foi lançado primeiro nos Estados Unidos, não é isso, Walter? Depois aqui no Brasil. Exatamente. Em que ano que ele foi lançado nos Estados Unidos? 2011. 2011 e aqui no Brasil em 2014. Lançado no Brasil pela Citadel. Aliás, um abraço a todo o pessoal da Citadel. Se você quiser também mais informações, você pode entrar no site da livraria da editora Citadel. Walter, vamos lá. Vamos avançar aqui nesta conversa maravilhosa com o querido Walter Kaltenbach, responsável pelo Mastermind São Paulo, um homem extraordinário, só quem teve a oportunidade de conviver com ele, e eu, graças a Deus, fui muito abençoado por isso. Ter a ideia de que o quanto de diferença o Walter faz na vida daqueles que o cercam. E para mim é uma grande alegria estar recebendo o Walter aqui. O diabo fala sobre a alienação. Por favor, traga para nós um pouquinho mais expandido esse conceito de alienação e como o diabo utiliza a alienação para prender as pessoas. Tá. A alienação é interessante porque hoje, para vir aqui para a TV, eu liguei no Waze. E porque, óbvio, eu não sabia chegar aqui, vim uma vez só para cá. E aí o Waze me conduziu. Mas muitas vezes no início do uso do Waze, eu ligava trajetórias que eu já fazia há vários anos. Aí o Waze me dava um caminho diferente e falava, tá errado. Eu falei, mas deixa eu seguir. Aí eu segui muitas vezes esses caminhos, era um caminho muito mais fácil, muito mais curto. Aí eu parei e pensei, quanto tempo na minha vida eu fui alienado com um único caminho e nunca me questionei o que eu podia fazer de forma diferente, de forma mais rápida para chegar ao mesmo resultado. E se nós pararmos para pensar no nosso cotidiano, quantas coisas nós somos alienados, a gente faz e nos usa o quê? A racionalidade. Existe uma palavra que eu gosto de utilizar muito, que é a questão da consciência. O que é a consciência? É com a ciência, com a sabedoria. Quando eu tenho a sabedoria do meu comportamento, eu tenho a sabedoria dos meus resultados. Porque o que gera meus resultados são meus comportamentos. Perfeito. E o diabo, ele pega exatamente nisso. A partir do momento que a pessoa fica alienada, ela começa a fazer algo tão mecânico, um hábito tão mecânico, e um hábito que não gera melhores resultados, e ele consegue escravizar essas pessoas em cima disso. E nós como empreendedores, nós como pessoas, diariamente, será que a gente acorda de manhã e só vive o dia? Ou a gente fala como que eu quero fazer esse dia, de que forma que eu quero fazer esse dia, para que eu possa fazer o quê? A diferença na minha vida. O que é fazer a diferença? É alterar resultado. Se diariamente eu altero meu resultado, significa o quê? Que eu estou consciente do que eu estou fazendo. Agora, se eu não tenho a consciência, o diabo está me levando. E eu ouvi uma frase, e eu gostei muito dessa frase hoje, e a frase diz o seguinte, o alienado é aquele que não pertence a si mesmo. Você concorda com isso? Uau! Porque as pessoas que têm muitas opiniões, muitas vezes, são opiniões dos outros. Tem muitas pessoas que só defendem um lado, mas não querem entender o outro lado. Isso é alienação. Eu posso não concordar com o outro lado, mas deixa eu chegar para o outro lado, fala um pouquinho por que você pensa assim. Por que você é assim? Quais são as suas verdades? Vai que, de repente, entre elas, tem um pouquinho de uma verdade que possa diminuir um pouquinho da minha e eu achar uma terceira opinião. Se eu sempre estou pensando como eu posso pensar de forma diferente, significa o quê? Que eu estou no caminho do meio. Tanto é que tem tese dos grandes mestres que fala, só é mestre se eu for o quê? O eterno aprendiz. E se eu levar a vida como aprendizado diário, significa o quê? Que eu estou no caminho certo, que é acesso a Deus. É acesso a ser um grande mestre, porque Deus é o nosso maior mestre, não é verdade, Rafael? Perfeito. E me diga uma coisa, essa alienação, ela pode começar desde a infância de um ser humano? Eu ri muito quando eu li essa parte do livro, né, que ele até fala sobre essa questão da infância. Eu gosto de pegar uma parábola, vamos pegar de repente uma criança chamada Pedro. Aí o Pedro nasce, os pais colocam ele numa igreja, é importante ter a parte religiosa. Perfeito. Só que às vezes acontece o quê? A igreja fala, Pedro, se você não fizer as coisas corretas, você vai para o inferno, o demônio vai te pegar. E ele já começa a colocar na cabeça do Pedro medos.
Aí o Pedro chega para a escola fala que tem que decorar essa fórmula, tem que decorar isso, a prova, o que você recebeu de informação você coloca lá, ou seja, um aprendizado repetitivo. Aí ele chega em casa, hoje no mundo, vamos falar tecnológico que nós estamos, ele começa a fazer um jogo, ele começa a ouvir música, ele começa a ficar no mundo virtual e não no mundo realmente de relacionamento interpessoal. E aí tudo aquilo começa o quê? Ele não tem o senso da realidade e começa a virar o quê? Começa a virar uma rotina. E todos os medos que ele adquiriu na infância, inclusive dos pais, porque os pais falam, é perigoso isso, é perigoso aquilo, já começa a colocar medo na criança, a criança leva esses medos para a vida adulta. Aí quando eu chego como adulto, sou empresário, todos aqueles medos vieram comigo, e na hora que eu preciso ter o atrevimento que eu comentei com você, eu não tenho, porque quem está dominando é o medo. Então o diabo sabe muito bem disso. É muito mais fácil você pegar uma semente fértil, que está no início, né? Você já faz ela e já trabalha da forma que você quer, do que de repente pegar uma árvore de 40, 50 anos e você transformar ela, as raízes, de forma diferente. Então acessar a juventude é o principal meio que muitas vezes o demônio faz. É óbvio que ele está querendo acessar a todo momento os adultos também, de várias outras maneiras, né? Isso começa desde muito cedo. Aliás, é um conceito, uma ideia bíblica de que você ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Se essa criança nasce e a todo momento ela é pautada pelo medo, naturalmente que esses medos, ainda que inconscientemente, dominarão essa criança ao longo de toda a vida, né? Por favor, nos apresente algumas alienações que podem, dessas alienações possíveis, que é apresentada no livro, o que você pode destacar para nós? Algumas alienações de acesso, que todo mundo tem acesso de forma muito fácil. Por exemplo, bebidas, drogas, vícios, jogos, mulheres, uma sim, mas mulheres não, né? Tudo aquilo que são vícios faz o quê? Faz a pessoa viver aquele momento e ela ser recompensada de maneira muito curta, ou seja, aquele momento já me dá uma recompensa. Só que aquele momento está sendo utilizado de forma que é inapropriada em prol do quê? De um objetivo maior que essa pessoa tinha que estar buscando na sua trajetória de vida. Então, quando a pessoa ela começa a atingir o sucesso, o demônio faz o quê? Deixa eu tentar desviar ela, para ela não chegar lá. E às vezes ele começa a acessar de forma fácil todos esses meios de vícios para que a pessoa perca no caminho. Eu tenho inclusive um amigo meu que infelizmente é uma pessoa muito boa, mas ele acabou se envolvendo com outro relacionamento extraconjugal. E aí, obviamente, que hoje em dia nós estamos no mundo da verdade, tudo apareceu, e o que acontece? Ele perdeu a esposa, perdeu a família, automaticamente na vida profissional ele perdeu credibilidade, ou seja, apenas um ato falho pode detonar o quê? Uma reputação de uma vida inteira. Então a gente ter muita retidão no nosso caminho, muita retidão nas nossas verdades, é muito importante para a gente poder atingir aqueles resultados que nós pretendemos. Aliás, no livro Quem Pensa Enriquece, no capítulo 10 ou 11, se eu não estou equivocado, Napoleão Hill trata da transmutação da energia sexual. É uma das coisas mais impressionantes que eu já li na minha vida. Convido você a ler também, a pesquisar sobre a transmutação da energia sexual. Ritmo hipnótico, Walter, o que você pode falar para nós do ritmo hipnótico? Isso é um ritmo hipnótico. Né? Tá todo mundo quietinho, de repente eu pulo aqui, sai o quê? O pessoal que pulou do meu lado. A Larissa deu um pulo ali. Deu um pulo. Então o que eu acabei de fazer? Isso é quebrar um ritmo hipnótico. A gente fica na vida tão habituado numa única coisa, a gente precisa fazer o quê? Dar uma quebrada. E com isso acontece o quê? Se nós falarmos sobre o planeta, os próprios planetas giram em volta do Sol. A gente tem dia e noite, tem as 4 estados das estações, né, de maneira equilibrada. A natureza ela tem um ritmo hipnótico. Só que a natureza precisa ter isso porque isso é algo salutar. Mas nós, como seres humanos, nós precisamos o quê? Não fazer algo de forma repetitiva. Nós temos que fazer sempre algo de forma diferente para tentar obter o mesmo resultado de uma maneira melhor. Então isso é o ritmo hipnótico que especificamente o demônio quer. Que a gente fica fazendo as coisas só para gastar a vida. Porque quando eu gasto a vida, eu chego mais próximo da morte. E essa é uma pretensão dele, não querer mudar o estado atual que nós estamos aqui. Com 35 anos de idade, 95% do seu comportamento é automatizado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Walter, quem quiser conhecer muito mais sobre o Mastermind São Paulo, estou sabendo que vai ter uma turma agora em São Bernardo do Campo, aliás, não sei nem se eu podia anunciar isso, mas eu estou anunciando. Como é que faz para entrar em contato com você? O GC já está na tela. Por favor, Walter.
Nós temos turmas regulares para a gente poder trabalhar exatamente as competências essenciais do ser humano, fazer com que o ser humano realmente tenha a rédea da sua vida nas suas próprias mãos. Inclusive, depois de alguns anos, eu estou muito feliz porque eu estou voltando para o ABC para ministrar uma turma, que nós somos 180 instrutores no Brasil. Estou pegando uma turma em São Bernardo do Campo, às quartas-feiras, lá no Ponto Zero, no Marco Zero, sempre das 7... Ali no edifício M. Bigucci, na Locus São Bernardo do Campo. Exatamente. E sempre das 7 às 11 da noite. É só entrar em contato conosco, que eu passo todas as informações, a minha equipe também, mas eu vou ter muita satisfação em conversar com todo mundo que acessar a gente. Os telefones estão na tela. E essa é a maneira mais simples. Se você que está em outro estado também, nós temos o nosso site, que daí tem o endereço de todos os estados, você poder acessar, ter todas as informações. Olha, eu não tenho o menor receio em dizer que foi o principal curso, a principal imersão, o principal estudo que transformou a minha vida. Walter, eu só tenho a te agradecer, muito obrigado pela presença. Eu sei que você quer deixar uma mensagem final? Eu acredito que na vida nós temos que gerar resultados, mas principalmente nós só geramos resultados por intermédio de quem? De pessoas. E se eu acredito em pessoas, significa que eu estou no caminho certo. E eu acredito, tenho certeza que você acredita, e juntos faremos um país melhor, um planeta melhor para nós e para nossos filhos. Muito obrigado por essa oportunidade. Valeu demais. Por favor, Carol, coloque para mim o QR Code na tela. Olha só, 2020 começou e este é o ano em que você vai realizar o seu sonho, o sonho de concluir a sua faculdade, de se graduar, o sonho de fazer uma pós-graduação, o sonho de fazer um mestrado. Então eu quero convidar você a pegar o seu celular, colocar aí nesse QR Code e você vai se abrir, você vai entrar no mundo das oportunidades. Olha, uma centena de cursos, muitas oportunidades de bolsas, em diferentes descontos, enfim, diferentes possibilidades de bolsas. Então, aproveite esta oportunidade, entre em contato com o telefone que está na sua tela e também coloque seu celular aí no QR Code e você já vai direto para o link que vai te abrir portas para um novo momento na sua vida, na sua história. 2020 é o ano da promessa e você vai então realizar todos os seus sonhos. Eu pelo menos estou trabalhando para isso e quero levar você também. Se é para cima, vem comigo que eu quero te ajudar. Se é para baixo, pode ir sozinho, sem a minha ajuda que está tudo certo. Quero mandar um beijo especial à querida Carol e à querida Larissa, elas que me ajudam a colocar este programa no ar todas as sextas-feiras. Um beijo também à Suzy, que me rende lá em cima para que eu possa estar aqui embaixo. E é claro, um abraço especial ao querido Walter Estevam Júnior, ele que é o grande capitão, o grande técnico do time da TV Grande ABC, do Jornal ABC Repórter, que você sabe, de terça a sábado está aí nos principais pontos da nossa região, a região do Grande ABC Paulista. Um grande abraço, que você tenha um excelente final de semana, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!